O nascimento da Igreja, no livro de Atos. O livro de Atos relata os eventos cruciais que marcaram o nascimento da Igreja primitiva logo após a ascensão de Jesus ao céu. O livro começa com a descida do Espírito Santo sobre os discípulos no dia de Pentecostes, capacitando-os a proclamar corajosamente o Evangelho. Essa experiência transformadora resulta na conversão de cerca de 3.000 pessoas e estabelece os alicerces da Igreja cristã. A descida do Espírito Santo, no livro de Atos. O livro de Atos descreve em detalhes a descida do Espírito Santo sobre os seguidores de Jesus. No dia de Pentecostes, enquanto os discípulos estavam reunidos em Jerusalém, o Espírito Santo veio sobre eles de forma poderosa, acompanhado de ventos fortes e línguas de fogo. Esse evento marcante concedeu aos discípulos dons espirituais e capacitação divina para testemunhar de Cristo e espalhar o Evangelho. A missão dos apóstolos, o livro de Atos. O livro de Atos relata as missões dos apóstolos, que foram comissionados por Jesus para serem suas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Eles enfrentaram perseguições, desafios e oposição, mas não se intimidaram, pregando corajosamente o Evangelho e estabelecendo comunidades cristãs por onde passavam. Suas ações demonstraram o poder do Evangelho para transformar vidas e impactar as nações. A conversão de Saulo, no livro de Atos. O livro de Atos narra a extraordinária conversão de Saulo de Tarso, um feroz perseguidor dos cristãos. Saulo, enquanto seguia para Damasco com a intenção de prender seguidores de Jesus, é surpreendido por uma luz do céu e uma voz que o chama. Ele é temporariamente cegado e recebe uma mensagem direta de Jesus, que o comissiona para ser um apóstolo e pregador do Evangelho aos gentios. Essa transformação dramática marca o início de uma nova fase na vida de Saulo, que posteriormente se torna conhecido como o apóstolo Paulo, um dos mais influentes líderes do cristianismo primitivo. A expansão do Evangelho, no livro de Atos. O livro de Atos registra a expansão notável do Evangelho além de Jerusalém, abrangendo Judeia, Samaria e alcançando as nações gentias. Os apóstolos, movidos pelo Espírito Santo, estabelecem igrejas e pregam o Evangelho em cidades importantes como Antioquia, Éfeso, Corinto e Roma. Essa expansão do Evangelho revela a universalidade da mensagem de salvação em Cristo e a transformação poderosa que o Evangelho traz às vidas das pessoas. A perseguição aos seguidores de Jesus, no livro de Atos. O livro de Atos retrata as perseguições e oposições enfrentadas pelos seguidores de Jesus ao longo do tempo. As autoridades religiosas e os líderes políticos tentam reprimir e silenciar a pregação do Evangelho, resultando em perseguições intensas contra os cristãos. No entanto, essa perseguição não impede o crescimento da Igreja. Pelo contrário, os cristãos perseveram em sua fé e continuam a espalhar o Evangelho, mesmo sob grande adversidade. A jornada missionária de Paulo, no livro de Atos. O livro de Atos apresenta detalhadamente as 3 principais jornadas missionárias do apóstolo Paulo. Ao longo dessas viagens, Paulo e seus companheiros estabelecem igrejas, ensinam a palavra de Deus, enfrentam oposição e compartilham o Evangelho com pessoas de diferentes culturas e contextos. Essas jornadas missionárias demonstram o zelo missionário de Paulo, seu amor pelo Evangelho e sua dedicação em levar a mensagem de Cristo a todos os povos.
Os milagres e sinais do Espírito Santo, no livro de Atos. O livro de Atos é marcado pela ocorrência de diversos milagres e sinais realizados pelos apóstolos e pelos discípulos. Esses milagres são testemunhos visíveis do poder do Espírito Santo agindo por meio deles. Pessoas são curadas, demônios são expulsos, mortos são ressuscitados e o Evangelho é acompanhado por prodígios notáveis. Esses sinais evidenciam a autenticidade do ministério dos apóstolos e o cumprimento das promessas divinas. A formação das primeiras comunidades cristãs, no livro de Atos. O livro de Atos descreve a formação das primeiras comunidades cristãs, onde os crentes compartilhavam seus recursos, se reuniam para oração, ouviam o ensino dos apóstolos e participavam da ceia do Senhor. Essas comunidades eram caracterizadas por um profundo senso de comunhão, amor, cuidado mútuo e adoração fervorosa a Deus. Essa descrição nos mostra o modelo de vida em comunidade estabelecido pelos primeiros cristãos e nos desafia a buscar uma vida de comunhão e serviço mútuo em nossas igrejas hoje. A defesa do Evangelho diante das autoridades, no livro de Atos. O livro de Atos registra diversas ocasiões em que os apóstolos e líderes da igreja são chamados a prestar contas de sua fé diante das autoridades religiosas e políticas. Eles corajosamente defendem o Evangelho, proclamando a ressurreição de Jesus e testemunhando do poder transformador do Evangelho. Essa descrição nos mostra a coragem dos primeiros cristãos ao enfrentar perseguições e desafios, e nos inspira a defender a fé cristã em meio às adversidades que enfrentamos em nossa própria jornada de fé. A propagação do Evangelho entre os gentios, no livro de Atos. O livro de Atos destaca o movimento missionário que leva o Evangelho além das fronteiras judaicas, alcançando os gentios. Pedro, Paulo e outros apóstolos desempenham papéis cruciais na propagação do Evangelho entre os gentios, superando barreiras culturais e religiosas. Esse redirecionamento missionário expande o alcance do Evangelho e confirma a inclusão dos gentios na família de Deus, revelando o amor universal de Deus por todas as pessoas. Os conflitos e desafios internos da Igreja, no livro de Atos. O livro de Atos retrata também os conflitos e desafios internos enfrentados pela Igreja primitiva. Desde a questão da distribuição equitativa dos recursos até divergências teológicas e práticas, a Igreja enfrenta desafios internos que requerem sabedoria e discernimento. No entanto, esses conflitos são tratados e superados por meio da oração, busca do Espírito Santo e liderança sábia. Essa descrição nos lembra da importância de buscar a unidade e a concórdia dentro da Igreja, mesmo diante de desafios internos. A fundação das igrejas e o estabelecimento da fé cristã, no livro de Atos. O livro de Atos registra a fundação e o estabelecimento das primeiras igrejas cristãs em diversas cidades. Os apóstolos e outros líderes estabelecem comunidades de crentes que se reúnem para adoração, ensino, comunhão e serviço. Eles estabelecem líderes locais e instruem os crentes a viverem de acordo com os ensinamentos de Jesus. Essa descrição nos mostra a importância de estabelecer igrejas saudáveis e autênticas, fundamentadas na Palavra de Deus e comprometidas com o Evangelho. A vitória da Palavra de Deus sobre os poderes mundanos, no livro de Atos. O livro de Atos retrata a vitória da Palavra de Deus sobre os poderes mundanos e espirituais que se opõem a ela. Mesmo diante da perseguição e da oposição,
o Evangelho continua a se espalhar e a transformar vidas. Governantes, autoridades religiosas e forças malignas são confrontados pela poderosa Palavra de Deus e são incapazes de impedir o avanço do Evangelho. Essa descrição nos encoraja a confiar no poder da Palavra de Deus e a proclamá-la corajosamente, sabendo que ela é mais poderosa do que qualquer força contrária. A inspiração para a missão e o testemunho dos crentes hoje, no livro de Atos. O livro de Atos continua a inspirar e desafiar os crentes hoje a se envolverem em missão e testemunho em nome de Jesus. As histórias de coragem, perseverança e ação do Espírito Santo nos capacitam a levar o Evangelho a todos os povos e a permanecer fiéis à nossa vocação como discípulos de Cristo. O livro nos encoraja a buscar a plenitude do Espírito Santo em nossa vida, a proclamar a Palavra de Deus com ousadia e a estabelecer comunidades de fé que reflitam o amor e a verdade do Evangelho.